Tem algum aluno que é a primeira vez que está chegando hoje? Prazer, sou João Kleber, tá? Sou garoto de programa, desenvolvo softwares e sou professor de informática, tá? Eu quero que vocês marquem um asterisco no material de vocês. Esse é um dos temas mais importantes da área de carreiras policiais, tá? Porque o crime, ele está mudando. O crime, ele não está mais na parte física, o crime, ele está virtual. Então, a gente precisa entender o conceito de redes de computadores, tá bom? A UFMT, ela vai te dar a ideia, é o seguinte, que rede de computadores é um conjunto de hardware e software que permite estabelecer comunicação entre dispositivos individuais. Vocês não vão se lembrar nem da primeira palavra que eu falei. Sim ou não? Mas para concurso público, você vai marcar isso aqui, ó. São 2 ou mais dispositivos conectados. Então, toda vez que eu possuo 2 ou mais dispositivos conectados, eu tenho um conceito de rede de computadores. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Rede de computadores precisa ter acesso à internet? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Muito bem. Lá no dia 30/6/2022, vamos fazer o churrasco da aprovação, amém? Beleza. Você vai pegar aquela caixa JBL, vai botar a música que você gosta. Pergunta da sua prova. Para eu tocar naquela caixa JBL, eu preciso de ter acesso à internet? Não, eu só preciso de ter Bluetooth. Por exemplo, aqui eu tenho uma rede de computadores. Ó. O meu celular está conectado no meu relógio. E aqui ele consegue medir minha temperatura, medir se eu estou com oxigenação do sangue, batimento cardíaco, se eu estou preguiçoso, etc. Como que ele está conectando ali? Via Bluetooth. Eu posso controlar aquele ar-condicionado? Posso, infravermelho. Então, eu tenho uma rede de computadores, porque eu preciso ter no mínimo 2. Lógico que quando a gente fala sobre rede de computadores, a ideia é ser bastante, correto? E aí, palavras-chave vai fazer a diferença na hora da sua prova. Nós temos 3 tipos de redes, tá, gente? Internet, intranet e extranet. Bodão, que é professor de português? Bodão ensinou sobre fonética, né? Fonemas, vocês se lembram? Que é o estudo da voz. Essa matéria é complicada, né? Táxi tem quantas letras? Mas quantos fonemas? Muito bem. Se você souber a ideia de interpretar, que você consegue responder na hora da prova. Eu quero que você fale o seguinte, internet, não dá uma sensação, uma ideia de ser algo internacional? Sim ou não? A partir de hoje você vai lembrar disso. Porque a internet, a palavra-chave é pública. Por que é algo público? Todo e qualquer cidadão tem acesso. Exemplo, o edital da PJC. Todo mundo tem acesso a esse arquivo? Sim ou não? Beleza. Um cara comete um crime. Beleza? E aí ele está em segredo de justiça. Essa informação ela é publicada na internet? Não. Mas quem vai ter acesso às informações? Delegado, investigador, polícia civil, polícia militar, enfim. A pergunta é, quando alguém fala intranet, qual que é a ideia que está por trás? Interno. Palavra-chave? Privado. O que significa isso na prática? Somente pessoas autorizadas possuem acesso. Tá? Então, toda vez que falar intranet é algo interno. Internet é algo aberto. E esse cara aqui é muito importante, ó, a extranet. Vou colocar a imagem, porque a imagem fala mais que 1000 palavras. Tá? A extranet, se você pegar o macete da palavra, ó, então aqui eu tenho a extensão. A extensão de quem? Da intranet. Então, toda vez que falar para você o que é extranet, você tem a ideia de privado, mas você pode utilizar em qualquer local. Exemplo, se você não mandar bem no seu concurso público, você vai lá ficar em Cotriguaçu, correto? O cara comete um crime lá em Cotriguaçu. Essa informação ela tem que ser manuseada via sistema, ok? O cara cometeu um crime lá em Cotriguaçu. Todas as outras delegacias vão ter acesso a essa informação, sim ou não? Mas todo mundo vai ter acesso público? Não. E aí aqui a gente tem um conceito de extranet.
Tá? A extranet, ela é privada, só que ela pode ser acessada de qualquer local. Normalmente, quando você trabalha numa empresa, por exemplo, você tem um conceito, consultei aqui no estoque, não tem aquele produto XYZ. Aí ele fala assim, consulta no estoque da filial tal. Toda vez que ele estiver fazendo isso, ele está utilizando o conceito de extranet. Toda pessoa consegue consultar, por exemplo, o estoque de uma empresa? Não. Beleza? Só que a UFMT ela pode ser sacana. Ela pode falar o seguinte, professor, você acabou de falar para mim que a extranet eu posso ligar Cuiabá e VG, por exemplo, utilizando o advento da internet. Mas a internet você não falou que é pública? E pública todo mundo tem acesso? Aí ele vai te perguntar, como que a informação ela tem segurança ali dentro? E aí você precisa entender um outro conceito que cai em concurso público, que é chamado de VPN. O que é VPN? É uma rede virtual privada. Para você entender o conceito de VPN, vou dar um exemplo bem grosso, de uma certa forma, mas vocês vão entender. Infelizmente, o Rio Cuiabá é esgoto a céu aberto, perto do porto ali, correto? Naquela ponte velha, próximo do Atacadão. Imagine que você vai atravessar o Rio Cuiabá, tá? Por dentro do rio, vai ter um canal tunelado, via manilha, lógico, vai ter uma manilha que você vai conseguir trafegar, e você vai trafegar ali dentro. Só que o cara, quando passar na ponte, por exemplo, ele vê aquela manilha lá e não sabe quem está passando por ali dentro. Aqui nós temos o conceito de extranet. Você cria um canal ligando, mas não cidades, mas redes, na qual a informação ela é criptografada, por isso que é o canal tunelado, e toda e qualquer informação, tanto de A quanto de B, vai poder ser transmitida. Esse é o conceito mais básico que se tem de extranet. Lembrando que dentro da extranet existe algo chamado de criptografia. Nós vamos ter aula de segurança da informação, mas eu vou perguntar para vocês o seguinte. Essa pessoa aqui passou no concurso público em primeiro lugar, tá? Na Polícia Civil. Qual é o nome dessa pessoa? Estelionatário, né? Não, é Ana. Mas como assim, professor? Eu só fiz uma criptografia básica. Criptografia é uma informação difícil e transformar em uma informação ilegível, tá? Lógico que isso aqui é o básico do básico do básico. E aí, quando tem uma criptografia mais avançada, você vai ter números, símbolos, letras e assim por diante. Então, o cara pode até ver que a informação está sendo transmitida, mas ele não consegue ver o teor da informação. Tranquilo? Então, todo mundo já sabe esse conceito? Vamos para frente, então. Meios de transmissão. Existem várias formas de você ter uma rede de computadores, tá? Você pode ter a cabeada, e aí anotem aí, a cabeada é a melhor que se existe. Por quê? Você não tem interferência. A UFMT coloca essa palavrinha aqui, turma, ó. Ruído. Tá? O ruído não tem a ver com algo sonoro, o ruído significa de interferência. Por exemplo, se você tem um Wi-Fi na sua casa e você mora num prédio, você pode perceber que quanto mais longe você estiver do modem, maior vai ser a queda, né, ou a velocidade da sua internet. Porque tem vento, parede, produtos, colunas. Se tiver um avião passando próximo com o ruído sonoro também vai interferir. Tá? Então, esse ruído aqui é a interferência que existe. Agora, se você tivesse todos os seus computadores conectados a cabo, você não tem essa interferência. Quer ver outro exemplo mais fácil? Baixa um filme ou um vídeo na internet utilizando Wi-Fi. Baixa um outro vídeo utilizando rede cabeada. Quem vai baixar mais rápido? Cabeada, beleza? Só que lembrando, a cabeada ela sempre vai ser mais cara, né? Porque você vai ter que passar cabo de fora a fora, ok? Aí nós vemos o conceito de wireless, tá? Muita gente fala Wi-Fi. O Wi-Fi é um tipo de conexão, mas o correto é falar que é wireless. Você pode ter satélite, você pode ter 3G, 4G e agora 5G, e você pode ter a rádio. O que seria satélite? Você está pegando a internet da órbita do planeta Terra. Tá? Exemplo, Sky. Né? Não sei se a Sky é satélite ainda, eu não me recordo. Então, você pode perceber que choveu, cai a Sky. Ela é a melhor meteorologia do tempo. Né? Por quê? Ela está tendo interferência de nuvens, de vento, de chuva, de avião. E aí você tem o 3G e o 4G. É como se fosse uma antena
E aí, quem já foi em show já percebeu isso. Você tem uma antena que você consegue ter mais ou menos em torno de 10 km quadrado. Só que você tem 10 km quadrado, por exemplo, em torno de 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas. Nem sei se esse é o número. Quando tem um show, por exemplo, nacional, você coloca 50 mil pessoas aonde? Num espaço só. E aí fora as pessoas que moram naquela região ali dos 10 km. E todo mundo no show, o que ele quer fazer? Tirar foto, bater selfie, ligar. Então, quando você vai ter um grande acúmulo de pessoas com dispositivos conectados, dá queda. Por quê? É o Wi-Fi, eu estou utilizando o wireless e todo mundo está, digamos assim, conectado a uma antena. Beleza? Por que quando eu vou, por exemplo, deixa eu pegar uma cidade, Cotriguaçu, não tem 4G lá? Porque lá não tem uma antena 4G, só tem antena 3G. E isso quando você vai aqui em Chapada é difícil pegar 4G às vezes, porque eu só tenho uma antena para ligar a cidade inteira, e lá é muito grande, tudo bem? E aí eu tenho uma rádio. A rádio é como se fosse um 3G, 4G, só que menor. A rádio ele liga o quê? Bairros. Normalmente você pode ir, por exemplo, bairros mais distantes, vamos pegar exemplo de Santo Antônio. Santo Antônio, que é uma comunidade muito grande, para quem não sabe, Santo Antônio é um dos municípios mais grandes do estado de Mato Grosso, tá? Ele liga 4 municípios. Tem várias empresas de rádio. Eles pegam, ligam uma antena e nessa antena liga lá 2 quilômetros, 3 quilômetros e assim por diante. Tudo bem? Então essa é a diferença, é a questão de cobertura. Satélite é maior, só que é mais fraco porque você pega a internet lá de fora. 3G, 4G, você pega uma cidade, ou se fosse São Paulo, por exemplo, né, várias cidades. E rádio você vai pegar bairros, que se chama mais de empresas comunitárias. Tudo bem? Agora, a cabeada, eu preciso que vocês entendam isso aqui. Isso aqui é importante. Quando eu falo de cabo, tá, gente? Tem 3 tipos de cabo. O mais conhecido é esse par trançado aqui, chamado de RJ45. O que esse cara faz, professor? Esse cara, ele permite ligar redes. Só que essas redes, lá o fabricante fala que é até 100 metros. Só que 80 metros, 90 metros já começa a dar uma perca de comunicação muito grande. Mas, por exemplo, eu não estou ligando Cuiabá e Várzea Grande? Quando eu ligo Cuiabá e Várzea Grande, você já viu um cabo azul desse ligado de fora a fora? Não, né? Você vai ver esse cara aqui, ó, coaxial. Ele é muito utilizado também para televisão. O coaxial ele consegue ligar largas escalas, só que ele não é tão rápido. E aí, para o seu concurso público, ele vai fazer esse questionamento. Quem é a fibra ótica? É o melhor cabo, né, a melhor condução de telecomunicação que existe hoje. Ele trabalha na velocidade da luz. Tanto é que se você vai fazer fibra ótica, fazer um teste, você passa um laser. Se a luz sair do outro lado, aqui está comunicando, beleza. Tudo tranquilo? E aí, o que a gente precisa saber? A fibra ótica era uma fibra de vidro. Então, ela não faz curvas. E aí, onde que eu quero chegar? Ela não sofre interferências. Mas pode cair no seu concurso público a palavra ruído. Beleza? Então, esse aqui é o melhor de todos. Esse aqui liga larga escala, grandes distâncias. Esse aqui liga grandes distâncias. Tanto é que teve assim, uma notícia agora, né? Teve aquele vulcão do Tongo, vulcão não sei de onde, ele derreteu uma fibra ótica que estava passando por baixo do mar. Quando você acessa a internet, a sua comunicação está passando debaixo do rio Cuiabá, debaixo do rio Manso, debaixo do planeta, tá? E ela vai e volta, sem que você perceba. Porque a fibra ótica ela é de vidro, ela não pode sofrer balanço. Tanto é que, às vezes, todo mundo fica sem internet porque passa um trator numa região, ele é muito pesado, quebra a fibra de vidro. Aí o cara vai ter que ir lá e soldar. Tudo bem? Ele é vidro. E aí, Não, ele é uma fibra de vidro, mas ele vem com uma capinha aqui, ó. Eu esqueci o nome desse semicondutor. Como é que chama isso? Vou verificar, mas normalmente o fibra de vidro é mais rápido. O plástico, ele não aguenta. O plástico, ele tem perda de comunicação, tá? Mas na UFMT, ele vai te comparar isso aqui, ó. Os dois, eles ligam largas distâncias. Só que esse tem interferência e esse aqui, não. Beleza?
Não, não. O backbone é a central da internet. Por exemplo, no mundo inteiro nós temos 13 servidores. E aí toda a informação que passa é no backbone. Lá em 2013 teve um seriado chamado Cinco Ears, eu não me lembro, recordo qual que é a palavra. 5 olhos que tudo vê. Por que os Estados Unidos tinham acesso às informações da Dilma? Porque quando você acessa a internet, vai para o backbone. O backbone ficava dentro dos Estados Unidos. E aí eles interceptavam todas as comunicações. Então, quando você faz um acesso, essa informação chega no backbone. Só que agora é tudo criptografado. Tanto é que em 2013, eles tinham acesso até o telefone da Dilma. Né? E aí agora é tudo criptografado. Mas imagine como se fosse um grande data center de telecomunicação. Isso que é o backbone. É chamado também de espinha dorsal da internet. Tá? O CESP ele cobra isso, mas a UFMT não cobra não. Tá? Agora, equipamentos pode cair no concurso da UF. Nós temos 2 equipamentos que eles recebem um sinal. Outra coisa, o sinal da telecomunicação ele chega analógico. E aí, para ele virar a internet que vocês amam de paixão, eu preciso desse cara aqui, ó, modem. O que o modem faz? Ele recebe o sinal da telefonia e transforma para você. Lembrando que eu posso ter modem 3G, 4G, satélite, e isso é indiferente, porque o papel dele é o mesmo. Outra coisa, imagine que na minha casa seja 30 metros quadrados, ok? Nesses 30 metros quadrados, normalmente quando você tem o wireless, que é sinal sem fio, 20 metros já começa a dar queda de comunicação. O que você faz? Você vai lá no nosso amigo Camelô e compra um repetidor de sinal. Sim ou não? Ele vai aumentar o sinal. Só que no concurso público não cai a palavra repetidor de sinal. Cai a palavra ponto de acesso ou access point. Beleza? Bom, agora imagine o seguinte, você está trabalhando numa empresa. Eu posso apagar aqui? Na empresa, você não tem só um computador, 2 computadores, você tem vários computadores, ok? E aí, por isso, você precisa de um dispositivo que permita gerenciar essa rede. E aí eu vou fazer um desenho para vocês, tá? Então, aqui, nós temos um hub de 4 portas. Uma porta vai ser o WAN, que vai ser responsável por acessar a internet, e as outras 4 vão ser local, tá? Primeira coisa, se ele perguntar na prova sobre hub, o hub, palavrinha-chave, ele é burro. E coloca desse jeito na prova que você vai lembrar. Por que ele é burro? Porque imagine só, eu tenho computador 1, 2, 3, 4. Imagine que na minha empresa eu vou demitir o computador 4. Ok? Só que quando eu vou mandar essa informação, se eu estiver utilizando o hub, ele replica o sinal para todas as portas. E aí eu tenho questões de segurança violada. É como se fosse o seguinte, para quem não ficar muito técnico, tem gente que está com cara de paisagem. Lembra do telefone sem fio? Tem 4 pessoas aqui. O último que eu vou demitir. Fala para o último lá que eu vou demitir ele. Aí, ó, ele vai ser demitido, ele vai ser demitido. Então, todas as informações que são trocadas aqui, eles podem ser visualizadas. Ele replica para todas as portas. Beleza? Não. Ela é bem mais básica. Ela vai perguntar o seguinte, ó. Qual a diferença entre o hub e o switch? Switch agora. Eu vou mandar esse cara embora, ok? Quando eu vou mandar esse cara embora aqui, ó, o que acontece? Eu mando a informação para o 4 e aí cria-se um canal exclusivo de comunicação. Então, somente o computador 1 e o computador 4 vai ter acesso àquele dado. Ok? E e o roteador? Você vai colocar que ele é o mais inteligente. Porque ele tem um GPS integrado. Como que funciona isso na prática? Aqui a gente está falando só do equipamento.
Mas quando a gente tem um roteador, a gente liga vários departamentos na empresa. Gerência A, gerência B, gerência C, gerência D. O que o roteador faz? O roteador ele estabelece a comunicação entre os dispositivos, criando um canal exclusivo, só que ele traça a melhor rota. Por exemplo, se eu tivesse um switch que ligasse daqui em Várzea Grande, ele iria mandar informação somente para o computador que eu quero, estabelecendo a melhor rota de comunicação. Beleza? E como ele é o melhor de todos, ele vai ser sempre o mais caro. Tudo bem? Outra coisa, na sua casa, se você tem um equipamento, tá? E esse equipamento permite rotear a internet para vários outros computadores, significa que aquele equipamento lá ele é modem mais roteador. Porque o modem ele só pega o sinal e ele precisa do roteador para replicar. Tanto é que, alguém se lembra daqui uns 5, 6 anos atrás, você tinha que comprar 2 equipamentos, né? Você tinha que comprar o modem e depois comprar o roteador para mandar a internet na sua casa. Hoje é tudo em um, ok? E a VPN veio para cá. Nós já falamos dela, né? Bom, vamos falar sobre abrangência. Primeira coisa que você vai colocar aí, que a UFMT vai cobrar. Gente, quando fala sobre tecnologia, foi um cuiabano que criou o computador? Não. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque ele vai pegar os acrônimos. O que são os acrônimos? As abreviações. E você vai falar que é em português. E aí você vai errar. Por quê? Quando você tem uma rede PAN, Network Access Personal, ou rede de acesso pessoal. Lembra do churrasco da aprovação? Você vai criar uma rede entre o seu celular e a caixa JBL, por exemplo, correto? Só que aqui vai funcionar normalmente em 20 metros quadrados. Se você estiver numa chácara, por exemplo, e andar uns 50 metros, pergunta, vai tocar música na sua caixa? Não, a conexão ela vai ser interrompida. Agora, quando você tem LAN, você tem uma rede local. Normalmente, funciona aí 2 km², tá? Não vai cair essa métrica lá no concurso da UFMT, mas ele vai te perguntar o seguinte, se eu quero ligar a cidade de Cuiabá, uma filial, e ligar uma filial em Várzea Grande, eu vou utilizar uma rede LAN? Nunca, porque só vai funcionar em proximidades. Agora imagine o seguinte, e se eu quero ligar a secretaria da SEDUC com as setas, lá no Centro Político Administrativo, eu vou conseguir fazer isso? Vai, que fica próximo. É tudo dentro do Centro Político Administrativo, beleza? E a MAN? Todo mundo erra essa aqui, ó. Porque a UFMT vai falar o seguinte, é um tipo de rede mundial. Aí o cara vai falar, pô, MAN, M é de mundo. Vai lá, marca o X na resposta correta, bate no peito e ainda fala assim, gabaritei informática. Tá? Não, aqui é metrópole. E o que é metrópole? Metrópole são cidades, municípios e distritos próximos. Aqui a gente não tem muito essa ideia porque o nosso estado a dimensão dele é continental. Mas dá até para pegar um exemplo. Se você monta uma rede para Cuiabá, Várzea Grande, qual que é o outro? Santo Antônio, eu acho que é até mais longe, hein? Não, Chapada já é longe. Como é que chama aqui? Distrito da Guia, né? Aqui tem um exemplo de uma rede MAN, tá? Porque eu acho que daqui em Santo Antônio é uns 25, né? Será? Mas vocês entenderam o conceito, tá bom? E o último, esse sim é mundial. Lembra, gente, W-Word. Ou, quando você acessa a internet, você lembra que você tinha que digitar www? World Wide Web, rede de alcance mundial. Então, se eu tenho que ligar Chapada, por exemplo, que tipo de rede vou utilizar? WAN. Sinop, WAN. China, WAN. Estados Unidos, WAN. Beleza? Então, isso aqui tem que ficar atento, ok? Próximo assunto que a gente vai falar. URL. Se vocês vão fazer uma compra no comércio eletrônico, como é que o cara calcula a taxa de entrega? Através do CEP. Porque o CEP vai mostrar a sua localização, sim ou não? Beleza. Para você que não entende muito de tecnologia, quando falar URL, você vai lembrar do CEP.
Se eu quero acessar o site do Banco do Brasil, eu tenho que digitar o quê? A URL do site, ok? Primeira coisa, aqui vai ter o protocolo de navegação. Eu vou explicar lá na frente o que seria isso. Esquece esse e vamos para esse. Hoje, todos os navegadores eles são inteligentes. Não precisa você digitar www. Você só precisa digitar o domínio. E aí uma coisa importante. Nem sempre o nome do domínio é igual, tá, o nome da empresa. Por exemplo, quem tem conta do Banco do Brasil já percebeu isso. Porque você não digita bancodobrasil.com.br, você digita bb.com.br. E o que é o depois do bb, que seria o domínio? Aqui vem o tipo de domínio. Se eu tenho a nomenclatura .com, significa que ele é comerci, edu, educacional, gov, governamental. E 1000, caiu no concurso. 1000, não escrito eu falei telefone, não escrito em número. 1000 assim, ó. Militar. O exército é 1000, a aeronáutica é 1000, qualquer outro, marinha é 1000. Tá bom? Agora, aqui não é obrigatório ter esse final. Quando você tem a terceira informação, significa que esse site ele possui uma nacionalidade. Exemplo, larga a mão de política, hein? Não tem nada a ver com política isso aqui. E até coloquei vermelho, vai dar BO. Que site é esse? Vamos ler? Banco do Brasil, comercial, só que ele está vinculado aonde? Portugal. De onde você tirou o T do Paraguai? Portugal. Beleza? Ah, eu nem sei agora, vou falar a verdade, tá? NZ, Nova Zelândia. Beleza? Conseguiram entender a ideia? Então, o final aqui significa nacionalidade. E se ele fosse desse jeito aqui, ó? O que seria? Seria um site internacional. Tanto é que quando você adquire um registro, se ele for internacional, ele é mais caro. Tudo bem? Se ele não tem, ele é internacional. Ele não possui nenhuma nacionalidade. Tá bom? Só para vocês terem noção, o Facebook, se eu não me engano, ele tem 33 domínios. Por quê? Ele tem o facebook.com, facebook.com.pt e assim por diante. Tá? Bom, assunto que é muito importante. Vou deixar vocês anotando aí, quem quiser anotar. Paraguai não é PI? PY? Aqui vocês já fizeram já? Vou deixar aqui. Não. Nem vou falar isso porque é galho fraco para o FMT, tá? Vamos falar de galho forte. Se alguém roubar esse celular aqui, eu vou ficar triste? Sim ou não? Um pouco só. Por quê? Lembre-se, para concurso público, qual é o maior ativo de uma empresa? É a informação que está aqui dentro. E se alguém roubar esse celular, o que eu faço? Eu compro outro, coloco meu login e senha e eu tenho acesso a todos os dados. Sim ou não? Pergunta, como isso acontece? Porque ele está armazenado na nuvem. Tá? E o que é o conceito de nuvem? É quando você armazena informações, armazena sistemas ou dados em um local diferente de você. Para você entender isso e nunca mais esquecer. Em 2000 aconteceu uma tragédia. Que tragédia foi essa? As Torres Gêmeas. A nuvem já existia desde aquela época, mas a população ela só faz alguma coisa quando acontece uma tragédia. Naquela época, o que acontecia? A Torre Gêmeas tinha um andar que era o data center e o outro andar que era para atendimento. E ele era tipo aquele hotel aqui que tem aqui, Taiwan, não me recordo. Se você tinha uma sala dentro das Torres Gêmeas, você era bem visto na sociedade. Então, quando o avião veio, puf, quebrou tudo. Várias pessoas morreram naquele momento e várias pessoas se suicidaram.
Porque o ser humano ele fica em luto 2, 3 dias. No quarto ele quer saber do processo, quer saber da entrega, quer saber de tudo. E aí que eles falam assim, puxa vida, eu não posso mais armazenar informação no mesmo local. E aí surgiu a ideia de computação em nuvem para todo mundo. Porque a informação não é perdida. Se você estiver lá em Cotriguaçu, você vai ter acesso ao relatório. Se você estiver na China, você vai ter acesso ao relatório. Beleza? Agora, existem algumas características que caem no concurso público. Primeiro, alguém tem iPhone aí? Xiaomi, Samsung, Motorola, Nokia, Lenovo, Positivo. Pergunta da sua vida, você consegue acessar a internet? Você consegue acessar a nuvem? E como que isso vai cair na UFMT? A nuvem ela é multiplataforma. Independente do aparelho que você esteja utilizando ou do sistema que você esteja utilizando, você consegue acessar o serviço. Outra coisa que cai em concurso público, gente, ela é escalável. Para quem não tem noção, todo mundo já ouviu falar de servidor? Um servidor nada mais é que um computador de grande porte, ok? Então, dentro desse servidor vai ter um alto poder de processamento e um alto poder de armazenamento. E o que acontece? Antigamente, as empresas elas adquiriam servidores. Só que, imagine que o servidor do governo, ele lotou o HD. Vocês se lembram o que é HD, né? O HD é o local de armazenamento definitivo. O que o governo teria que fazer? Comprar outro HD. Quando vocês passarem no concurso público, vocês vão ver quanto difícil é mexer com compra no Estado. Porque você tem que ir para licitação. E aí, quanto tempo vai demorar? Só Deus. Se você pegar uma pessoa que não te ajude, então lascou. Aí eu te pergunto, o sistema pode ficar parado de funcionar? Não. E aí você não tem agilidade. Mas e se o governo tivesse contratado uma empresa de nuvem? Um Google da vida, uma Amazon, uma Microsoft, o que teria que ser feito? Pega o telefone, liga para eles e fala, ó, preciso de mais 5 TB de HD para armazenar aquela determinada aplicação. Aí o cara do outro lado ia falar, beleza, você quer pagar no crédito ou quer pagar no boleto? Se você pagar no crédito, eu libero agora para você. Pode ser no crédito. Passei, já está liberado mais 5 TB. Beleza? Isso é escalável. O que significa? Eu precisei parar o serviço do governo? Ele perdeu dinheiro? Não. Então esse é um conceito muito bom. Isso eu estou utilizando ele para cima. Mas eu também posso utilizar outra metodologia. Perpeuse. O que seria perpeuse? A gente utiliza isso na MTI. A MTI ele é o nosso data center, lá na agência. Então, o que acontece? Se hoje eu utilizei 5 TB de armazenamento de dados, eu pago 5 TB. No mês passado, eu utilizei 14 TB de armazenamento de dados, eu vou pagar pelos 14 TB. Então, existe esse tipo de tecnologia que você pode utilizar. Tudo bem? É que nem celular. Lembra de celular? Tem o pré-pago e tem aquele que é linha. Se usou, você vai pagar. Então, essa é a mesma ideologia da nuvem. Até então, tranquilo? Coração de vocês batem feliz e contente? Bom, agora no concurso, ele vai perguntar os 3 tipos de nuvem que existe e que cai no seu concurso público. Posso apagar aqui? Nós temos o SAS, nós temos o PaaS e nós temos o IaaS. Professor, eu preciso saber todas essas siglas? Infelizmente. Infelizmente. Tá? Mas vou te passar um macete bem legal aqui. Ó. O que significa o SAS? Foca nesse S. Serviço. Todo mundo tem Netflix, Spotify, Paramount, Star Plus? Sim ou não? Vixe Maria. Quando você acessa esses sistemas, todos os vídeos e filmes ficam armazenados dentro do seu celular? Não, eles ficam armazenados onde? Na nuvem. E como que eu posso identificar isso no concurso público e saber que ele está falando de um tipo de um SaaS? Quando você acessa um serviço. Exemplo, WhatsApp, e-mail, que mais? Netflix, Spotify, que mais a gente pode falar? YouTube, né? Então, todos esses serviços estão armazenados aonde? Na nuvem. Por quê? Gente, você acha que o seu celular consegue armazenar a quantidade de filmes e séries que tem a Netflix? O Spotify? Não tem condição. Então, ele fica armazenado aonde?
na nuvem. Que nuvem é essa? Tipo de serviço. Nós temos outro tipo de nuvem que cai em concurso público, que é chamado de PaaS. Esse Pzinho aqui significa plataforma. E aí, eu quero que você coloque essa palavra aqui, ó, TI. O que seria esse tipo de nuvem? É focado para a minha carreira. Então, esse tipo de nuvem é utilizada para você desenvolver outros sistemas. Por exemplo, agora o Google lançou uma plataforma chamada Workspace. Não, Workspace não. É Workspace? Me fugiu o nome agora da plataforma, mas eu acho que é Workspace. Que dentro do próprio Google eu consigo gerar aplicativos. Então, é como se fosse um sistema que gera um outro sistema. Mas existem vários sistemas desse modo. Tem OutSystem, tem Bubble, tem Give, AppSheet e um monte de outras plataformas que você entra dentro dela e cria outros aplicativos. Tá? E aí a palavra é criar, testar, desenvolver. Dica, nesse tipo de nuvem, o sistema não está pronto, ok? Então, o sistema ele está em fase de construção. O próximo, IaaS, que vem de infraestrutura. Esse foi o primeiro que foi inventado. É onde você vai armazenar a massa de dados. E aí tem três tipos de IaaS que caem no seu concurso. Quais são os três serviços de nuvem que eu preciso saber em concurso público hoje? E vocês utilizam já elas. Google Drive. Qual que é o outro? Da Microsoft. OneDrive. Qual que é aquele da caixinha? Dropbox. E esses três aqui precisa saber, que cai no concurso, tá? Eles são tipos de armazenamento, tá? Como é o FMT, ele vai falar que é TeamViewer, vai falar que é o Mozilla Thunderbird. E aí, o que você vai fazer? É associação. Concurso público é assim, ó, ele vai colocar três tipos de serviços na nuvem, e aí você vai encontrar, se ele tiver lá o OneDrive, se ele tiver o Dropbox, ou se ele tiver o Google Drive, você já sabe que está correto. E aí você trabalha por eliminação. Ele vai colocar coisas nada a ver, cara. Você vai ver lá que ele vai falar que o TeamViewer é um tipo de armazenamento em nuvem, que o VNC é um tipo de armazenamento em nuvem. E aí, a pessoa que não conhece, fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Então, foca nessas três palavras. Se tiver essas três palavras aqui, você já sabe que é armazenamento em nuvem. Se tiver as três na alternativa, mais correta ainda, tá? E aí, nós temos os tipos de nuvem. Quando eu falo tipos de nuvem, eu estou falando do acesso, tá? Primeiro, nós temos a nuvem pública. O que é uma nuvem pública? Toda e qualquer pessoa tem acesso, ok? Privada, exemplo, AWS. Você tem que pagar para poder utilizar. O nosso amigo Google Drive, ele é híbrido. Por que ele é híbrido? Até 15 GB é gratuito. Você usou todo o espaço. O que você tem que fazer? Faz-me rir, você tem que pagar. Exemplo, Dropbox e também o OneDrive. Ele tem um limite. E também isso também pode cair no concurso público, tá? Esses três aqui, ó, são serviços que estão disponibilizados para o cidadão. Mas ele pode armazenar a quantidade de arquivos que ele quiser? Não. E se lotar, o que ele faz? Ele perde a conta? Não. Ou ele apaga os arquivos que estão ali dentro, ou ele vai ter que adquirir um plano pago, beleza? E o último, nós temos a comunitária. A comunitária é como se fosse uma nuvem dedicada, por exemplo, a projetos específicos. Tem projetos de pesquisa, projetos de informações da área de inteligência e assim por diante, beleza? Agora a gente vai falar uma coisa bem importante. A ideia de vocês no concurso público é vocês, digamos assim, investigar casos, sim ou não? Então, por exemplo, normalmente quando alguém fala para você sobre internet, quando alguém comete um crime de calúnia, difamação, chantagem, a pessoa fala assim, ah, não vai dar nada, né?
E aí, quando ele fala não vai dar nada, é porque realmente a nossa justiça é um pouco lenta, né, se comparada a outros estados. Mas a pergunta é, se o cara comete um crime na internet, ele pode ser, digamos assim, analisado e processado mesmo? Ele pode pagar pela pena dele? Sim ou não? Sim. Então quer dizer que se o cara comete um crime na internet, ele pode ser identificado? Lógico que ele pode. Eu vou fazer uma pergunta bem clássica para vocês. Como que, eu até tenho vergonha de perguntar isso, mas como que eu sei que vocês estão vivos? Para o governo, tá? Não. Qual o primeiro documento quando você nasce tem que ter? Certidão de nascimento. E se você não tem certidão de nascimento, você é indigente. Hoje, se não me engano, acho que surgiu uma lei, né? Agora, quando você cria uma certidão de nascimento, atrela um CPF automaticamente. Já para o imposto de renda já pegar e já baixar já as incidências, etc. Mas aonde que eu quero chegar? Quando você conecta uma internet, conecta uma rede, você tem algo chamado de IP. O que é o IP? O IP é uma identificação na internet. Então quer dizer que o seu celular tem IP? Sim. O meu carro tem IP? Sim. A câmera da minha casa tem IP? Sim. Tudo que conecta a uma rede tem um endereço IP. Até então, tranquilo? Só que no concurso ele pode te confundir. E vai falar o seguinte: qual é a diferença entre endereço IP e endereço MAC? E aí, eu quero que você foque nessa palavrinha aqui. Placa e chassi. Pergunta de prova. Imagine que fosse um carro, tá? Eu posso alterar a placa de um carro? Sim ou não? Na verdade, você deve, se você mudar de estado. Porque cada estado é uma tributação. Então, significa dizer que o endereço IP muda? Sim, o endereço IP muda. Me dá um exemplo, professor. Claro que eu te dou. Se você está conectado aqui na LAC, você tem um IP. Se você está na sua casa, você tem outro IP. Se você está no seu serviço, você tem outro IP. Agora, como é que eu vou te rastrear se você cometer um crime? Tem como? Através do endereço IP? Não. Mas eu consigo te achar através do endereço MAC, porque ele é um chassi. E por que eu falei que ele é um chassi? Para quem não entende de carro, chassi é uma gravura que fica dentro do carro, tá? Não tem como alterar. Então, se o cara cometer um crime, por exemplo, na China, eu vou conseguir conectar ele? Conectar, quando eu falo assim, eu vou conseguir acessar ele? Sim. Então, nesse caso, o que ele teria que fazer? Ele comete um crime, põe fogo no celular e vai embora. Por isso que, normalmente, quando o cara comete um crime cibernético, ele comete em shopping center, metrô, que mais? Aeroportos, porque ele deixa um celular e vaza. Até você descobrir aonde que o cara está, nessa quantidade de pessoas, e normalmente ele é um cara esperto, ele vai ver se tem câmeras ou não, você já perdeu o cara. E ainda mais a justiça brasileira. Beleza? Então, o endereço MAC, ele fica atrelado ao sigilo telefônico. Aí, lógico, vai ter que quebrar um sigilo telefônico de todas as operadoras e ver se aquele endereço MAC vinculado ao CNPJ tal ou ao CPF tal estava naquele local. Tudo bem? Então, conseguiram entender a ideia de IP e a ideia de endereço MAC? Sim ou não? Outra coisa que é importante. Posso colocar aqui do lado que é mais fácil de explicar? Quando fala sobre endereço MAC, ele pode perguntar os dois tipos. Vocês têm noção de quantas pessoas existem no mundo hoje? Quanto? Eu acho que está quase 9, né? Está 8,5, né? Se eu não me engano, tá, gente? Nós temos 50 bilhões de dispositivos conectados à rede de computadores. Mas lembrando que tem gente que não tem celular e não tem conexão. Lembrando que se eu tenho uma Smart TV, um celular ou um tablet, eu tenho quantos IPs? 3. Se eu tiver mais computadores, eu tenho mais IP. E aonde que eu quero chegar? Em 2013, os IPs acabaram, que chegou a combinação de 4,2 bilhões. E aí, tiveram que criar uma nova versão de IP, chamado de IPv6. Beleza? A primeira versão é a que mais cai em concurso público. E aí, a UFMT vai te cobrar o seguinte.
Dado a informação de rede de computadores, valide para mim se esse aqui é um IP válido, sim ou não. Como que eu sei que é IP válido, professor? Eu odeio matemática. Se liga nesse macete aqui que eu vou apresentar para vocês, vocês nunca mais vão esquecer, tá? Vocês vão aprender 3 dias de aula na faculdade em 5 minutos, ok? Como que eu sei que o IP é válido? Primeiro, tem 2 regras. Qual que é a primeira regra? Tem que estar dividida em 4 partes. 1, 2, 3, 4. A primeira regra foi atendida? Foi. Segunda regra. Tem que estar entre 0 a 255. Está entre 0 a 255? 255? 255? 255? Opa! Aqui é 257. Então significa que esse IP aqui não existe. Tiramos 10 no concurso público da UFMT. Beleza? Então, se ele falar o que é o endereço IPv4, lembra, ele tem que estar dividido em 4 blocos ou 4 partes. Dentro de cada parte tem que estar entre 0 a 255. Vou fazer uma perguntinha aqui, para a gente massificar nosso conhecimento. Pergunta do UFMT, esse IP aqui é válido, sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Ele é válido. Vamos para a regra? Está dividido em 4 partes? As 4 partes estão entre 0 a 255? Beleza. Vocês acham que isso já está difícil já? Vou dificultar mais as coisas. A UFMT vai te perguntar, já sei que vocês são sabichões. Fala para mim se é uma intranet ou uma internet. E aí? Fala assim, misericórdia, segura na mão de Deus e vai, né? Vou te dar outro macete, você vai pagar um pão de queijo para mim depois. Se o IP começar em 10, 172 ou 192, significa que você está numa intranet, também conhecido como privado. Ah, como assim, professor? Quando você tiver um tempo, vai lá no modem e vê qual que é o IP do seu celular. Qual que é o IP do seu computador? Qual que é o IP do seu roteador? Vai ser este, este ou este. Beleza? Exemplo. A UFMT poderia falar que esse aqui é um IP do Google? Ah, não. Eu vou colocar o IP do Google de verdade. Isso aqui poderia ser o IP do Google? Sim ou não? É o IP do Google de verdade. Tá? Começou com 10? Com 192? Com 172? Não. Se não começou com esses dois, não é uma intranet. Ele é o quê? O site do Google todo mundo tem acesso? Tiramos 10 no concurso. Simples. E aí vocês aprenderam aí em 9 horas sobre redes de computadores, tá? A UFMT vai te perguntar o seguinte. Ela vai falar assim, considerando os conceitos de rede de computadores, analise a alternativa que apresente um IP válido. Aí você fala assim, poxa, vamos lá. Ele vai me dar números. Infelizmente, você vai ter que aprender. E aí, vou fazer aqui para te ajudar, enquanto vocês copiam para não apagar aí, pode ser? Então, imagina o seguinte, tá? Vai. Alternativa A, 10.0.1. Alternativa B, 10.0.1.1000. Alternativa C, 10.0. E alternativa D, 10.0.0.100. Marque para mim qual a alternativa que apresente um IP válido. Aí você fala, meu Deus, eu não sou doido, onde que eu vou decorar tanto 10 e 0? Nem sei para onde começar. Respira. Primeira regra, você vai encontrar na alternativa que tenha 4 divisões. Esse tem 4 divisões? Esse tem 4 divisões? Tem. Opa, então esse aqui eu vou marcar. Esse tem 4 divisões? Esse tem 4 divisões? Opa.
Bom, qual que é a segunda regra? Em cada divisão tem que estar entre 0 a 255. Esse está entre 0 a 255? Continua. Está 0,255? Opa, tá bonito. Até 0,255, aqui quebrou a regra, porque não existe o IP1000. E aí, como a UFMT é uma banca fraca, automaticamente você já tem o gabarito. Está entre 0 a 255, 0 a 255, 0 a 255, 0 a 255. Belezinha? E aí ele podia perguntar, vou melhorar esse agora. Fala para mim um IP de uma rede pública. Qual alternativa vai ser? Concorda que é A? Tá mais perdida que segue um tiroteio, né? Você conhece Pedro Neca? É pra lá que você vai. Ó, como que eu sei que é uma internet? Tem que começar com 10, com 172 ou com 192. Internet não, uma intranet. E eu perguntei o inverso. Aqui começa com 10, então isso aqui é uma intranet. Aqui começa com 10, é uma intranet. Aqui começa com 172, é uma intranet. Então, automaticamente, eu sei que 115, ele faz parte da internet. E aqui eu dei o exemplo do Google, 8.8.8. Quando você vai configurar o seu roteador, o cara da TI que você paga lá, ele configura esse IP aqui. Esse aqui é o servidor de DNS do Google, tá? De verdade. Belezinha? Agora eu vou chegar lá. Oi. Ele, imagina, cara, não tem nem dimensão. Falar em satélite, vocês assistiram aquele filme do Velozes e Furiosos 9? Aqueles caras acabaram com a física, gente. Eles pegaram um carro e foram no satélite. Juro por Deus, botaram o turbo e voaram no satélite. Não, usaram muita droga naquele filme, não tem outra condição. Tem um carro Tarzan, gente. Tem um carro Tarzan. Mas o que acontece? Ó? O que é o satélite? É como se fosse um roteador que fica na órbita na Terra. Tanto é que existem vários satélites. E aí ele aponta, né, para o planeta. E por que, por exemplo, quando você tem uma empresa, um órgão público, você tem que ter a internet doméstica, que pode ser net, claro, Vivo, Oi aqui. E importante você ter um satélite também. Por quê? Se romper a fibra ótica, você ainda tem um satélite que está pegando a internet de fora do planeta. Tá beleza? Sim. O Bitcoin, por que não foi utilizado no Brasil? Você imaginou o político quando tiver Bitcoin homologado? Ele vai poder fazer qualquer transferência, porque quem tem acesso aos dados é somente o emissor e o receptor. O Bitcoin, infelizmente, é uma coisa bacana, só que vai demorar muito tempo para ser utilizado. Na verdade, nem sei se vai ser utilizado isso, né? Assim, como moeda padrão. Ah, mas no Brasil é difícil, cara. Entendeu? É. Mas deixa eu responder a pergunta do IPv6, que agora a gente vai começar lá, tá? Sobre o IPv4, todo mundo já... Ó, o IPv4 é galho forte, tá? Por que é galho forte? Nem o Sidney fala. É algo que sempre cai em concurso público, tá? Oi? Isso. Não, o IPv4 ele é a combinação, né? 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits. Porque, já que você tocou no assunto, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8 bits. Aí você vai... Aí é mais tecnologia, tá, gente? Combinação. Então, 1, 2, 4, 8, 16, depois 32, 64, 128. Soma quantos que vai dar aí? 256 combinações possíveis. E é o número que tem. Lembrando que o zero também conta. Por isso que vai de 0 a 255. Beleza? Só que não vai cair isso aí, porque isso é uma coisa de loucura, né? Hã? Sim, ele é pública, privada, ou ele é privada, né?
Agora eu vou falar sobre IPv6. O que aconteceu em 2013? Acabou as combinações possíveis. E o nosso amigo, queira ou não, ele deu um toque para mim, eu vou dominar no peito e fazer um gol agora. Aqui são 1 bits. 1 bits pode ter 8 combinações possíveis, gerando até o número de 255. Esgotou o número de IPs do mundo. Hoje todo mundo consegue conectar na internet? Sim ou não? E por que a gente consegue conectar na internet? Porque agora a gente trabalha numa outra frequência. A gente trabalha com IPv6. Eu posso apagar aqui do lado? Que aí vocês fazem a combinação. O IPv6, gente, ele tem uma regrinha que dá para bater o olho e saber que está falando sobre ele. Vou falar a verdade, nem eu sei fazer a combinação do IPv6, tá? Por quê? O IPv6, você só precisa saber o seguinte, que ele é a combinação de números que vai de A até F, ou números que vai de 0 até 9. E essa palavrinha-chave, hexadecimal. Beleza? Para você ficar mais tranquilo, alguém já comprou um carro que vem com a nova placa Mercosul? Por que aquela placa tem uma letra lá? Aí o aluno fala assim, porque tem que pagar mais imposto, eles inventaram moda. Não, é porque as combinações de números acabaram. E aí você não poderia mais comprar carro e botar identificação. Aí ele colocou uma letra para o quê? Aumentar as combinações possíveis do carro. Entenderam? Então, quando você trabalha em hexadecimal, você vai ver um monte de nomenclatura que vai de 0 até 9 e de A até F. E aqui, não sei se está para ver no material, só para vocês verem como é que é difícil o IPv6. E eu acho o galho fraco, tá? Esse aqui é o IPv6 da minha máquina. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem que vai decorar um trem desse? Não tem nem como criar macete. Mas ele pode perguntar, como é que é constituído o IPv6? Aí você fala, o IPv6, ele é hexadecimal. E outra coisa, ele poderia falar o seguinte, o IPv4 se esgotou, ele foi melhorado para o modelo Wi-Fi, isso está correto? Não, ele vai para o IPv6. E o que é o IPv6? São combinações de números, decimais e até letras. Tudo bem? Outra coisa, o endereço MAC, ele já caiu na UFMT. Só que aí, outro macete bacana, tá? O endereço MAC, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles são 6 pares, tá? E aí são 6 pares o quê? Opa, quase deu um tilt, gente. Decimal. É só olhar aqui, ó, número, número, número. Opa, tem letra, mas é A até E. Então, A, B, C, D, E, F. Aqui tem letra também. Então, lembra, se está entre A até F, está no normal, beleza? Então, esse aqui dá para trabalhar com regrinha. Agora, o hexadecimal, só Jesus na causa. Tá bom? Tranquilo? E eu nem vou ensinar, porque vai dar tilt aí e a gente vai esquecer tudo que a gente vai ver para frente. Oi. S? Aonde? Nossa, minha letra tá feia mesmo, hein? Não, é 5 aqui, você tá falando? Não, é E5. Que susto. E eu pensei que era a minha letra. Eu que te pergunto. Tá certo ou errado? Por quê? Isso, muito bem. Gente, tem alguém que é bacharel em direito ou advogado na turma? Tem? Não tem ninguém? Beleza. Se caísse na prova lá, o que é uma lei? Qual que seria a resposta? Curta e direta. Solta a música do TikTok. É uma normativa. Você gostando ou não, você tem que seguir. Você não aprende um monte de leis? Um monte de inciso? E aí depois vem a jurisprudência para acabar com a gente? Beleza. Em rede de computadores você vai aprender também. Só que a minha lei é curta e direta. Bom, já aprendi
o que é uma lei. Então, você vai falar o seguinte, que toda vez que cair a palavra protocolo, você sabe que é uma lei, beleza? Como que cai isso em concurso público? Se você navega na internet, você usa um protocolo. Se envia e-mail, você utiliza um protocolo. É assim como no nosso mundo real. Se eu cometo um crime ambiental, eu vou responder pelas leis ambientais. Se eu cometo um crime trabalhista, eu vou responder pelas leis trabalhistas. E assim por diante. Só que todas essas leis, ela pertencem a algo maior. E é uma das disciplinas mais complexas e mais... Não é que é mais chata, é porque é muito conteúdo no meu modo de ver. O que é a Constituição Federal? É o conjunto de leis supremas, ok? Então, todas as leis têm que pertencer a ela. Você vai marcar que nós temos a nossa Constituição Federal, que é o modelo TCP/IP, ok? Então, protocolo, leis específicas. Só que essas leis, elas pertencem a algo maior, chamado de TCP/IP. Tranquilo? Bom, a nossa Constituição Federal, ela é muito antiga, né? Ela é de 1988, vai completar 34 anos. Só que na internet a gente evoluiu. E agora nós temos um novo modelo, que é o chamado de modelo OSI. Para você entender o conceito de modelo OSI, eu quero que vocês leiam a palavra ao contrário. O que significa isso na vida de vocês? E aí, gente? É o Chaves? Isso. Não, significa padrão de qualidade, credibilidade. Então, o que a ISO é? A ISO é uma organização não governamental que determina, né, padrões de qualidades e processos. E aí pode ser processos de fabricação, de industrialização ou até de software. Então, o que eles fizeram? Eles falaram, ó, esse modelo aqui está muito defasado, vamos criar um modelo novo. E aí surgiu o modelo OSI. O que o modelo OSI é? Ele é mais detalhado, tá? Se fosse, por exemplo, para o CESP, você teria que aprender camada por camada. Aí você estaria no sal, tá? E aí eu vou explicar bem rapidamente como é que é camada por camada. A informação ela chega na aplicação, o WhatsApp, e aqui ele converte para os sistemas operacionais, pode ser Windows, Linux e qualquer outro. Seção, eu vou na informação até no meu recipiente e volto. Transporte, eu vou verificar se todos os switches e roteadores estão conectados. Rede, valido se testou, chego na placa de rede e transmito o dado para o cara. Beleza? Isso se fosse o CESP. Mas como é o FMT, você vai perguntar o seguinte. O modelo TCP/IP foi substituído pelo modelo Wi-Fi de comunicação porque é mais rápido. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Pelo amor de Deus. Outra coisa. Quando eu falo modelo OSI, quando eu falo modelo TCP/IP, é independente do aparelho. Por exemplo, eu sou o professor João Kleber, eu tenho que respeitar as leis trabalhistas, sim ou não? O governador ou o presidente Jair Bolsonaro, ele tem que também respeitar as leis trabalhistas? Sim, ele tem que respeitar, tá? Independente do poder que esteja. Por quê? No concurso público vai falar assim, ó, o Windows utiliza o modelo TCP/IP e o Linux, por ser limitado, utiliza o modelo OSI. Isso é verdadeiro? Falso. Independente do sistema operacional, independente do hardware, ou que quando eu falo hardware, eu falo fabricante, tá? Pode ser Lenovo, qualquer fabricante tem que respeitar essas leis. Porque todo mundo segue esses dois princípios. Vou fazer uma pergunta bem interessante. Quem utiliza Windows? Levanta a mão. Quem utiliza Linux? Levanta a mão. Qual é o melhor sistema da atualidade? E por que não utiliza? Também a gente não sabe responder. Qual dos dois é melhor? Modelo OSI. Qual é o utilizado? TCP/IP. Por quê? Também não sei responder. Tá? Esse cara aqui, ó, ele é só um modelo de referência. Ficou só para estudo, mas não é utilizado, não é aplicado. Tá bom? E agora a gente vai falar sobre leis. Artigo, inciso e tudo que você imaginar. Tô brincando, aqui é bem facinho, tá? Que horas que é o intervalo? Bate o sinal? Então vamos lá. Gente, primeira coisa. Toda vez que você navega na internet, você pode utilizar dois protocolos. O HTTP ou o HTTPS. Até então tranquilo, né? A UFMT vai te perguntar,
Qual é o protocolo que permite navegar de forma segura? HTTPS, isso aí é manjado, né? Só que ela não vai te perguntar isso, porque, pelo amor de Deus, né? E se você errar, você não vai nem para Porto Estrela. Você vai, sei lá, nem sei para onde você vai. Novo Progresso, lá perto do Pará, tá? Ele vai te perguntar o porquê o HTTPS é seguro. Aí você fala assim, eu já sei, professor, porque tem um cadeado. Não vai ser isso, né? Ele vai perguntar o seguinte, o que tem nesse cadeado que transforma ele seguro? E aí você precisa saber sobre certificado digital, que dentro dele tem criptografia. Pergunta da sua prova. Alguém sabe o que é certificado digital? Não? Então eu vou melhorar. Tá gravando, né? Não pode falar isso, então. Mas qual que é a função do cartório? Além de ganhar isso? Registrar. Puro vendedor. Mas qual que é a função prática? Fé pública. Falando como advogado, dar legitimidade de fé. É como se fosse uma terceira parte, né, falando que aquele cara lá realmente existe. Por exemplo, vou vender o meu carro para o meu colega, certo? Eu vou lá e passo o meu carro para ele? Não, a gente tem que ir lá no cartório reconhecer firma. Por quê? Para falar que eu sou João Kleber e que ele é ele. Quando você acessa um site ou um sistema que utiliza HTTPS, ele pagou para ter um certificado digital. Por exemplo, tem alguém que é advogado aqui? Quando você vai advogar, para você consultar o seu processo, como é que chama aquele... Não, o token é o certificado digital, mas o sistema. PJE? Então, o PJE, para você acessar lá, você precisa de um certificado digital. Beleza? Porque ele que vai validar. É como se você dá uma garantia que não vai ter nenhum cara que não é formado na OAB utilizando o seu dado. Tudo bem? Tranquilo? A gente sabe que isso não acontece, né? Tudo bem. Presta aí, hein? Presta só para constar um processo. Rapidão. É. Não, mas aí você navega na fonte, né? Então, vocês entenderam agora? Então, fiquem atentos. Quando eu navego de forma segura, eu utilizo HTTPS. E por que ele é seguro? Não é porque ele tem cadeado, porque ele tem um certificado digital. E o que o certificado digital faz? Ele garante a fonte. Tudo bem? Bom, agora nós vamos falar sobre DNS, outro importante que cai no concurso público. Há 2 meses atrás, acho que 2 meses, 2 meses e pouco, uma empresa que era uma das empresas mais ricas do mundo perdeu em torno de 6 horas, quantos bilhões foi? 30 bilhões de dólares. Que empresa foi essa? Facebook, agora mudou o nome para Meta, né? O que acontece? Ele sofreu um ataque? Não, ele não sofreu um ataque. Simplesmente, alguém deve ter tropeçado e derrubou um servidor muito importante lá, que é o servidor de DNS. Professor, o que é isso? Eu vou te explicar. Na verdade, eu vou colocar 10, não. O que é isso aqui, gente? Um IP. Isso aqui é um IP público, sim ou não? Significa que ele está hospedado na internet? Ok. Você, ser humano, entende isso aqui? Você vai lá, quer acessar o site do Facebook, você digita 201? Não, você digita outra coisa. Como é que chama isso? É o domínio. Então, o que o DNS faz? O DNS, ele converte endereço IP para domínio. Então, a palavra-chave é um conversor. Professor, fiquei viajando na maionese aqui. Relaxa. Você passou no concurso público, você fez um excelente trabalho. E aí o governador fala assim, ó, você vai representar a Polícia Civil lá na China. Beleza? Você fala assim, nossa, que legal. E aí, manda você ir um tradutor. No meio do caminho, esse tradutor tem dor de barriga. Não vai. Vai só você, chega no evento lá, você não fala um A em chinês, e o pessoal não fala um A em português. O que vai acontecer? Só Jesus na causa. Só baixar assim.
Thank you. Então, o que que acontece? Acabou a comunicação. Foi isso que aconteceu. Você tentava acessar pelo facebook.com, só que o seu celular ele não entende isso. O seu computador ele não entende isso. Ele entende esse cara aqui. Então, o DNS parou de funcionar, acabou com tudo. Os seus dados foram perdidos do Facebook? Do WhatsApp? Não, porque a gente só quebrou a comunicação. É como se fosse o seguinte, na sua casa está sem internet, rompeu o cabo, foi isso que aconteceu. Voltou o cabo, voltou a funcionar normalmente. Beleza? Tranquilo? Então, o DNS, gente, ele está caindo bastante em concurso público. E pode ser que caia por causa justamente do Facebook. Olha o tanto que perdeu de dinheiro em 6 horas. Em 6 horas ele perdeu 30 bilhões de dólares. Tá? Bom, o próximo, FTP. Esse também é importante. Vou colocar aqui do lado. O FTP, ele tem 2 palavrinhas que pode cair no seu concurso público. Up. Quando você passar no concurso público, você vai fazer o up. Isso aí é bom, sabe? Isso aí foi até bom acontecer isso. Às vezes você deixa as permissões do aplicativo, ele está escutando sua voz, sabia, né? Vocês têm que olhar o aplicativo que vocês instalam. Eles têm acesso a tudo. Aí, às vezes, você está falando alguma coisa que... Promoção do Magazine Luiza. Não sei o que no Instagram. Esse dia eu estava falando, esqueci do Instagram, estava vendo alguma coisa para minha cachorra. Aí falou assim, vende filhote de Rottweiler. Eu falei, ué, que isso? Como é que é? Eu fui olhar o Instagram, estava com acesso ao som do meu celular o dia inteiro. Aí, o que acontece? Você tem que ir lá e colocar somente acesso em uso, tá? Download. Oh, eu coloquei up down, o que que é isso? E download. Então, pode cair no concurso público o seguinte, qual é o protocolo que permite controlar as transferências de arquivos? E quando fala transferência de arquivos, existem 2. O upload. Gente, ó, up, vai, por exemplo, alguém chega assim, ó, estuda que a vida muda, né? Então, eu vou estudar, vou passar no concurso público. Passei no concurso público, o que aconteceu? Vou dar um up, eu vou subir. Então, lembra disso na hora da prova. O que é upload? Você pega um arquivo que está no seu computador ou no seu celular e manda para a internet. Agora, você quer estudar o edital da Polícia Civil. O que você tem que fazer? O processo inverso. Vai no site e faz o download. O que o download faz? Pega da internet e baixa para o computador. Beleza? Outra coisa, existem 2 formas de fazer essa transferência de arquivos. Normalmente, a gente utiliza navegadores, mas existem softwares específicos para baixar de forma mais rápida, que a gente chama de torrent. Então, quando eu tenho um FTP, eu posso bloquear tanto os navegadores quanto esses aplicativos. Beleza? DHCP. Vamos voltar direto do túnel do tempo. Alguém tinha computador na década de 90, final 98, 99? Quem tinha computador naquela época era famoso, né? Era que nem a época assim, você tem um carro, todo mundo quer falar com você, né? Apesar que hoje ninguém quer saber disso, todo mundo anda de Uber, né? Com esse preço de combustível ainda, ninguém aguenta. Então, o que acontece? O cara que tinha computador lá na década de 90, ele é um cara que tinha conhecimento técnico. Por quê? Hoje, para você navegar na internet, o que você precisa? Que seu vizinho tenha Wi-Fi. Não é verdade? Estou falando mentira? Aí você fala assim, presta só para eu acessar o negócio aqui. Aí você olha se a internet está lenta, tá lá. 10 pessoas penduradas no seu roteador. Ele passou para a namorada, que passou para o vizinho do lado, passou para o amigo, está todo mundo conectado do vizinho, coitado. Mas é o que acontece? É muito fácil conectar na internet hoje, certo? É só você ter acesso do Wi-Fi ou, se você for uma rede cabeada, você simplesmente pluga o conector. Só que, por trás dessa conexão, existe um cara muito importante. O DHCP. Você vai colocar que esse cara aqui, ele é o porteiro da conexão. Tá? Por que ele é o porteiro da conexão? Simplesmente é esse cara aqui que gera o IP para você, gera o DNS e o apontamento do modem. Antigamente, para você conectar na internet, você tinha que apontar o servidor, nome de usuário, senha do provedor, que tipo de conexão que é. Hoje você faz isso? Nem sei o que é isso. Simplesmente eu conecto. Então, lembra, o que o DHCP faz? Ele gera a identificação. Ele gera o seu IP. Pergunta de prova.
Se o DHCP do seu roteador, do seu modem parar de funcionar, o que vai acontecer? Lascou. Você não vai conectar na internet. É uma coisa seguinte, você trabalha num prédio, o porteiro tem que abrir a garagem para você. Ele não vai. Você vai conseguir entrar? Não. Beleza? E aí o que tem que acontecer? Outra pessoa tem que trabalhar no lugar dele. Ou o nosso DHCP ele tem que voltar a funcionar. Tudo bem? Telnet, esse é um dos mais fáceis, né? Tel de telecomunicação, net de rede. Você vai permitir fazer acesso em outros computadores, em outros dispositivos. Esse aqui é um macete que eu desenvolvi, ó. SMTP. Ele é responsável por enviar e-mail. Se você errar isso na sua prova, fala que não foi meu aluno. Se liga no macete. SMTP. Sua mensagem está pronta. Está pronta para quê? Para enviar e-mail, feliz. Beleza? Então, SMTP, sua mensagem está pronta. Está pronta para quê? Para enviar e-mail. E nós temos dois que são importantes, e isso cai no concurso público. Para recebimento, o POP e o IMAP. Vou fazer uma pergunta bem simples aqui, gente. Para que serve o Ctrl X? Beleza. Para concurso público, o que é Ctrl X? Oi? Solta aquela música, né? A gente utiliza toda hora, mas a gente não sabe a função dele. O Ctrl X, ele tem a palavra que eu quero que vocês lembrem. Não lembra recortar não, tá? Lembra mover. Por que ele move? Ele retira do local de origem e transfere para o local de destino. Isso cai no concurso público. Como? O POP, você vai lembrar do atalho Ctrl X. Por que vai ser do atalho Ctrl X? Vocês conhecem alguma pessoa ou algum cara que trabalha no setor de inteligência ou de área estratégica de empresa, que ele só tem acesso ao e-mail dele na empresa? Vocês conhecem alguém? O que acontece? Lembra, quem é o maior ativo de uma empresa? É a informação. Então, quando você configura o protocolo POP, o que acontece? Você vai definir somente um dispositivo, tá, para receber as suas mensagens. Então, o atalho é Ctrl X. Você envia a mensagem para essa pessoa, cai no servidor, exemplo pode ser o Google fala, ó, aqui está configurado o POP, então eu vou mandar a informação para armazenar lá no computador do cara. Pergunta, e se alguém roubar aquele computador? Ele perdeu tudo. Mas, por padrão, nós temos esse cara aqui, que é o IMAP. O IMAP tem um atalho, que é o Ctrl C. Vou fazer uma pergunta. Para que serve o Ctrl C? Mas o que é copiar? Oi? Gera uma cópia. Puro vendedor, né, gente? Deixa um arquivo no local de origem e deixa um arquivo no local de destino. Por exemplo, vocês conseguem acessar o e-mail do celular de vocês? Da casa de vocês? Do celular de vocês? Sei lá, da faculdade, do tablet, da Smart TV de vocês? Então, eu posso falar que gera cópias em cada um desses dispositivos. E aí, se ele falar que gera cópias das mensagens, a gente tem o protocolo IMAP. Se eu consigo acessar somente em um dispositivo, eu tenho um protocolo POP. Macete, esse cara é Ctrl X e esse cara aqui é o Ctrl C. Belezinha? Vou apagar. Tem alguém que vai copiar isso aqui? Posso apagar? Agora vai chegar a parte mais interessante da nossa aula, hein? Pensei que era o sinal. Questões. Só tem uma pessoa que chegou, né? Só. A gente tem uma regrinha aqui, que a gente dá 1 minuto. Aí eu pego e pergunto qual que é o gabarito para você analisar e para a gente ter competitividade, tá? Veio? Ah, então olha aqui no negócio. Não vai colar, não. Não vai ter o professor João Kleber na prova. Essa aí é do CESP, tá? Foi do último concurso de 2021. O CESP é certo ou errado?
Não, essa aqui é só pra gente começar bem. O que vai dar mais, assim, que vão cobrar mais é segurança. E eu acho que vão cobrar Big Data, porque nunca colocaram Big Data. Isso. Vamos lá, gente. Conhece a cidade de, deixa eu ver aqui, Porto Estrela. Se você errar, é pra lá que você vai, tá? Qual que é o gabarito? Gente, que desânimo. Que isso, vamos lá, hoje é terça-feira. Certo ou errado? Meu Deus, hein? Certo ou errado? Vamos lá, gente, vibração. Errado, mas agora eu quero que vocês falem por que está errado. Entendi, foi nada. Por que está errado? Porque aqui, lembra, ele menosprezou o Linux. E aí pode ser Windows, pode ser Linux, Macintosh, qualquer um tem que seguir as regras, beleza? Então o erro está ali. Mais uma. E aí, certo ou errado? Por que está errado? Oi? Porque MAN é metropolitana. E metropolitana são o quê? Cidades, distritos próximos. E aqui ele fala grande área geográfica. Para estar correta, qual que seria? WAN. Muito bem. Foi da Polícia Federal essa. Oh, perdão. E aí, certo ou errado? Errado? Quem está certo, levanta a mão. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Você conhece Glória do Oeste? É lá que você vai ficar. SMTP, o que significa? Sua mensagem está pronta. Está pronta para quê? Enviar e-mail. E aqui ele fala de enviar e-mail? Não. Agora, vamos ver se vocês estão craques agora. Qual seria o protocolo para estar correta essa questão? STP, que isso? Que susto. Não, pô. Aqui, ó. Outra coisa, o FMT podia cobrar isso também. Sítio não é zona rural não, tá? Sítio é uma coisa que site, ó. O HTTPS é o protocolo indicado para prover serviço confiável de transferência de dados no formulário de dados, no caso de o usuário estar trafegando em sítios da internet. É web ou navegador. Aí, ó. Vai para Pedro Neca também. Rapaz, você não conhece Pedro Neca, né? Pedro Neca só tem um posto. E pior que lá que você vai trabalhar, porque lá é tráfico de droga. Lá é tráfico de droga, lá é distrito de Porto Esperidião. Deus me perdoe. Vamos lá, quem acertar não vai ficar em Coniza. Então, Coniza não é a cidade ruim, tá? Mas ela é só a mais violenta do estado. É. É muito lá é briga de madeira e garimpo. Muita mesmo. Ó, essa aí, quem acertar, vai para a capital. Quem errar, vai para Coniza. Beleza? Quem acha que está certo, levanta a mão. Muito bem. Quem acha que está errado? E o resto? Tá mais perdido que segue tiroteio. Quem está certo? Uma salva de palma. Vocês vão para Pedro Neca, Coniza. Vamos ler aqui. Identifica-se software como serviço.
Quando um provedor de serviços oferece um ambiente baseado em cloud. Até aqui estaria correto? Tá linda essa questão. Só que ele fala o seguinte, ó. Não. Nossa, vocês acertaram errando. Construir. Agora você falou. Quando cai a palavra construir, criar, testar, desenvolver, qualquer paz. Paz. Neste caso aqui, ó, é paz. Tá? Agora, se ele tira aqui, ó, construir, aí sim, porque eu disponibilizo a Netflix, eu disponibilizo o YouTube lá dentro. Agora, construir, não. Beleza? Mas fica tranquilo, vocês podem errar aqui, não pode errar na prova. Beleza? Vamos lá, vamos sair de Conise e Pedro Neck e tentar vir para Cáceres agora, tá? Oh. Vamos cortar a conexão dela aí, ó. Oi? Cadê o Max? Eu tô na sua frente, né? Desculpa. E aí, tá certo ou tá errado? Vamos lá, gente. Certo ou errado? Quem acha que tá certo, levanta a mão, por favor. Ninguém? Quem acha que tá errada? E o resto? Tá. Quem falou que tá errada, explica pra mim por que tá errado. Porque não tem a palavra ruídos? Exatamente, ó. Imune. Quem é imune? Fibra ótica. Só que se tirasse, por exemplo, a palavra imune, estaria correto. Todo mundo concorda? Porque é larga escala, liga cidades, estados e continentes, só que ele sofre interferência. Estou sem conexão com a nuvem agora. Eu ia perguntar se está certo ou errado, agora que eu vi que é de A, hein? Qual o gabarito? E de escola? D de Deus? Mas por que é D de Deus? Falou que é 4 blocos. Falou que entre 0 e 255. Qual que é o gabarito? IPv4, né? Essa questão aqui é da nossa UFMT. Opa. Mas cai. Vamos lá? Qual o gabarito? Qual? Tem alguém que marcou diferente? A UFMT é desse tipo aqui, ó. Só que ela vai melhorar ainda, vai colocar os 3. E se você souber um, já ganha já, né? Não. A não pode ser porque o Google Chrome, ele é um navegador. Ele não